em Mateus capítulo 19. Aqui no capítulo 19 tem um tempo que um jovem, Mateus capítulo 19, um jovem chega ao Senhor Jesus e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus fala: você conhece os mandamentos? Conheço. Você segue os mandamentos? Sigo. Aí Jesus fala para ele: então, vende tudo que tem, e me segue. Essa é a lógica do reino de Deus. E o jovem, nós conhecemos essa história, por ser muito rico, ele não abriu mão. E assim tem sido nos nossos dias, conosco, comigo, com você, dentro da igreja, cristão, evangélico. Tem sido isso, tem sido assim. Tem sido tão difícil deixar as coisas desse século, desse tempo. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 25, vai dizer assim, ó: ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre salvação também, né? Os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Quem pode ser salvo, né? Olha que resposta interessante, talvez você já tenha lido muitas vezes. Mas olha a resposta do Senhor Jesus Cristo, e isso caiu para mim, essa ficha, nessa semana. Para as pessoas isso é impossível. Isso é impossível. Se depender de mim, de você, a salvação é impossível. E Jesus fala assim: mas tudo é possível para Deus. Amém. Sabe o que é isso? A nossa lógica, o nosso jeito de pensar é totalmente ao contrário do que Deus vê sobre nós. Mas isso aqui é só uma introdução. O que eu queria falar, que eu preparei o texto para nós, é a parábola dos trabalhadores. A parábola dos trabalhadores. E que está no capítulo 20. Deixa eu só falar o 25, 30. O 19, 30, perdão. 19, 30. Vamos direto no 30. Contudo, muitos primeiros serão os últimos. Muitos primeiros serão os últimos. E muitos últimos serão os primeiros. Essa é a lógica do reino de Deus. Vamos lá para nosso texto dessa manhã que eu preparei. Isso aqui era só para dar uma introdução mesmo, para trazer você para o clima dessa palavra, que é a parábola dos trabalhadores, que diz assim, ó. Jesus já começa o seguinte, dando uma parábola, uma instrução, uma história, para nos fazer conectar com Ele. É a melhor maneira que Jesus encontrou de nós entendermos, conectarmos com Ele, é contando uma parábola. E ele começa assim, ó: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade. O reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã estava passando pela praça, viu ali alguns desocupados. Olha a lógica. Contratou-os e disse que no final do dia pagaria o que fosse justo. Eles foram trabalhar no vinhedo e ao meio-dia e às 3 fez a mesma coisa. 9 horas da manhã, meio-dia, ele foi lá e contratou novos trabalhadores desocupados, ou que não foram chamados, ou que não foram contratados. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou Jesus, perguntou o patrão, o proprietário daquela terra, ou o capataz, a pessoa, o gerente que foi contratar trabalhadores. Porque ninguém nos contratou. Responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo.
5 horas da tarde. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que nós, que trabalhamos o dia todo, nesse calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar o último trabalhador ao mesmo que paguei a você. Contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, no mesmo versículo que termina o capítulo 19, 30, ele fala assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa é a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica que nós precisamos viver. E essa é a lógica, essa é a maneira que Jesus ensinou. E eu tenho certeza, de verdade, hoje eu tenho essa convicção que Jesus quer que essa sociedade hoje viva esse modelo. Eu não sei se é porque eu estou tão carente, mas assim, eu creio que essa é o modelo de sociedade que Jesus gostaria que nós vivêssemos hoje. Contraria toda a lógica humana. Contratar desocupados, contratar aquelas pessoas que não foram contratadas. Geralmente nós contratamos aquelas pessoas que são boas, se destacam. É triste quando você jogava futebol. Graças a Deus sempre eu fui escalado. Eu não jogava tão bem, mas eu sempre fui escalado. E eu via que aquelas pessoas, os que não eram escalados, era triste. O pessoal baixava a cabeça e saía andando. Deve ser chato, né? Ser reservas. Deve ser chato. Não ser chamado para trabalhar. E essa é o que nos conforta, que nos anima, que nos alegra, que nos faz prosseguir, que nos faz caminhar. Porque a lógica do reino de Deus não é a mesma lógica. Não é a mesma lógica. Sabe, queridos? De verdade, eu queria que você se ligasse nisso hoje. No capítulo 19, também tem um diálogo de Jesus com a mãe de João e com a mãe de Tiago. Ela fala assim, ó: quando vieres do teu reino, coloca um filho meu à sua direita e um filho meu à sua esquerda. E Jesus fala assim: você não sabe o que está me... Vocês não sabem o que estão me pedindo. Vocês não estão aptos para beber o cálice que eu vou beber daqui a pouco. Aí eles respondem: estamos sim. Estamos sim. E foi comprovado que eles estavam aptos a beber. Só que Jesus fala assim: esse lugar que você está me pedindo, só cabe ao Pai responder. Mas uma coisa eu sei: esse lugar é um lugar bem alto, mais alto. Ele está preparado, ele está separado para aqueles que servem, Irmãos, de verdade, você que está me vendo, não sei qual é a sua religião, mas de verdade, dentro da igreja, há o mesmo método dessa sociedade que está aqui fora. É mérito. Você senta do lado se você se destaca. Essa é uma mensagem de conforto, de consolo, de encorajamento. Tá? Jesus nos coloca, está lá no seu trono, está no seu trono, sentado. Ele nos coloca, Ele nos chamou, Ele nos convocou
para estar ao seu lado. Sabe como? Sem mérito nenhum. Eu não tinha. A lógica do reino de Deus. Na lógica do reino de Deus, servir é o posto mais alto. Servir é o posto mais alto. Essa é a lógica do reino de Deus. Sabe quando Jesus começa a contar essa parábola da vinha ou dos trabalhadores? Vinha é um terreno extenso. É um terreno extenso onde tem uvas. Parábola das uvas, né? Plantação de uvas. Ele diz assim: o reino de Deus é como um trabalhador, ou um proprietário, na verdade, um proprietário que sai buscando trabalhadores para trabalhar na vinha, para trabalhar na colheita de uva, para trabalhar no tratamento. O reino de Deus tem sua lógica própria. O reino de Deus tem a sua lógica própria e nós estamos acostumados, viciados, ou crescemos assim, ver na lógica nossa, dentro de casa. Nós fazemos isso com nossos filhos, nós cobramos isso dos nossos filhos, nós queremos essa lógica do mundo para os nossos filhos. Nós confundimos o reino de Deus com o reino desse mundo, com a lógica desse mundo. Quase que inconsciente, quase que todos os nossos atos, toda hora é feito, todo minuto é feito, toda a nossa decisão, ela é feita em cima da lógica desse mundo. Sabe o que eu aprendi aqui? Tenho aprendido, na verdade. Quando Jesus fala assim, quando Jesus dá essa parábola, ele fala: sabe qual a sensação que vem no meu coração? Nossa, quanta injustiça, né? A pessoa entrou 6 horas da manhã, o dia era das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas. Imagina você chegar lá às 6 horas da manhã para trabalhar e provavelmente você pegou o ônibus, pegou o trem, o metrô, o Uber, saiu às 4h30, às 5 horas e chegou às 6 para trabalhar. Não é assim? Aí alguém é contratado e começa a trabalhar 2 horas, 3 horas, 4 horas, até 5 horas e recebe o mesmo salário que eu, que você. Que injustiça, né? Que injustiça. Aí a gente faz o quê? Corpo mole. Como assim? A primeira coisa que veio no meu coração é isso. Uma sensação de injustiça. Mas a justiça de Deus, a justiça do reino de Deus é diferente dessa justiça. Como é que a pessoa chega às 5 horas e recebe o mesmo salário? Eu estava fazendo a conta, se alguém ganhar R$1.200, dá R$40 por dia. Vamos arredondar para R$50 por dia. Eu entrei 6 horas da manhã, vou ganhar R$50. E eu entrei 5 horas da tarde, vou ganhar R$50. Só que se eu ganhasse por 1 hora de trabalho, queridos, não daria para eu nem voltar para casa. Talvez eu compraria ali uns 5, 6, 7 a 10 pão francês, colocaria numa sacolinha e ia para casa para dar para meus filhos. Essa é a lógica do reino de Deus. Ninguém vai passar fome. Cada trabalhador recebeu o valor de uma diária. Eu confesso para você que se eu, como patrão, talvez eu não teria essa atitude. Porque estou acostumado a viver na lógica desse mundo, no reino desse mundo. No reino de Deus, é isso que me faz bater no peito e ser quem eu sou. No reino de Deus não é por mérito. Não é por mérito, mas pela graça. Pela graça. Alguém já disse que graça
é um presente para quem não merece. Nós gostamos de dar presente dos melhores para quem merece. Jesus é especialista em fazer um trabalho de inclusão, de acolhimento e de compaixão. É bem diferente do que nós vivemos no dia a dia. Se nós fôssemos receber por uma hora de trabalho apenas, nós passaríamos fome. E o que eu acho mais interessante é que eles falavam assim: nós estávamos aqui parados, por que vocês não foram chamados? Ninguém nos chamou, ninguém nos contratou. A parábola dos trabalhadores. A recompensa de Deus não é conforme a nossa capacidade humana, conforme a nossa meritocracia, conforme a meritocracia do mundo. Ela é dada conforme a soberana vontade de Deus. Eu decido. Você está com inveja do que eu estou fazendo ao outro? Eu decidi agora. Como assim? É isso que eu trabalho. Você está com inveja do que eu fiz? E é assim que a gente age. É assim que provavelmente eu vou agir. Nós agimos todos os dias. A nossa mente está preparado para essas coisas que a gente vê todos os dias, é onde a gente convive. Metas. Vou me destacar. Nem que eu tenho que mentir um pouquinho para chegar na meta, né? Fazer aqui algo nos números para atingir a meta. Eu trabalhei 20 anos com uma empresa. Meu Deus do céu, nunca vi uma empresa cobrar tanto. A gente recebia 20 e-mails por dia, todo dia uma resolução, meta. Nosso salário era conforme a meta, a gente andava desesperado, não dormia, não tinha sábado nem domingo, era 24 horas por dia. A lógica de Deus não é assim. Não estou dizendo com isso que a gente tem que, entrar na zona de conforto e não sair. Mas a nossa mentalidade, com o nosso colega do trabalho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos enteados, ele tem que ter essa lógica do reino de Deus na nossa vida. Os últimos serão os primeiros. Essa é a lógica, os últimos serão os primeiros. Por que nós nos desesperamos tanto? Jesus também estava explicando ali que, embora o evangelho tinha sido dado primeiro aos judeus, nós gentios também tínhamos direito e não teríamos diferença nenhuma. Não há diferença entre judeus e gentios. Era isso que a lógica do reino de Deus está explicando. Essa parábola também estava falando sobre isso. Ontem eu estava fui ver um pastor que eu gosto lá da Casa da Rocha. E ele estava falando sobre a parábola dos trabalhadores, a parábola da vinha. E eu peguei algumas coisas que ele falou aqui para mim, foi muito impactante, eu queria deixar aqui registrado. No reino de Deus, ele diz assim, no reino de Deus, eu reparto porque eu amo, porque eu sou grato. No reino de Deus, a justiça é para quem precisa. No reino de Deus, a justiça é para quem precisa. No nosso reino, a justiça é para quem merece. No reino de Deus, Cristo é o centro. E Ele está no seu trono. Ele está no centro das nossas vidas. Pelo menos deveria ser isso. Se nós temos um rei, nós somos seus súditos. Esse é o reino que nós temos que acompanhar. Esse é o reino que esse é o método do reino, ou a legislação do reino que nós devemos seguir. Onde a justiça não é para quem merece, é para quem precisa. No reino de Deus, os ricos doam e repartem com alegria. No reino de Deus, os ricos doam e repartem com alegria. No reino de Deus, é justo dar a quem não tem. No reino de Deus,
É justo dar a quem não tem. No reino de Deus, não segue a lógica desse mundo. Vai lá, faz o pagamento, chama todos os trabalhadores, mas faz o seguinte: começa a pagar por aquele que começou às 5 horas da tarde. Contraria toda a nossa lógica. No reino de Deus, nós estamos aqui porque nós somos gratos a Deus. No reino de Deus deveria ser assim também, né? Sermos gratos a Deus. Estou aqui porque eu sou grato a Deus. Pelo menos deveria ser isso. No reino de Deus é para quem não merece, para quem precisa, para quem precisa. Eu queria te fazer um convite. Duas aplicações para a gente fazer dessa parábola agora e encerrarmos. 2 aplicações práticas que você põe no seu coração isso. 2 aplicações práticas. O reino de Deus é para quem precisa. O reino de Deus é para quem é grato, para quem é grato. O reino de Deus, sabe o que me encanta no reino de Deus? Eu gosto disso. Nós podemos fazer com liberdade. Nós somos livres e podemos fazer com liberdade. Anota aí no seu caderno, leia essa parábola. Mateus capítulo 20, do 1 ao 16. Do 1 ao 16. Tá legal? Eu queria falar com você nessa manhã. Eu queria que Deus falasse o seu coração. Tirar um pouco da lógica desse mundo de que nós vivemos. Diminuir um pouco. E se sentir incluso, se sentir para dentro. Se sentir do reino mesmo. Se sentir, sabe, escalado, convocado. E vai receber o salário inteiro, integral. Não abaixa a cabeça, não desanime. Pai nosso, em nome de Jesus. Pai nosso, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado por ter nos chamado, obrigado por ter nos convocado, obrigado porque quando nós éramos inúteis, improváveis, imprestáveis para os outros, o Senhor nos chamou, nos convocou como um trabalhador, como um bom trabalhador, como um trabalhador apto a fazer as tuas coisas. Pai, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que nós somos gratos ao Senhor, que nós não temos outro bem além do Senhor. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, tira da nossa vida toda tristeza, dor. Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, fazer morada em nossos corações, que nós possamos ser instrumento vivo para mudar uma sociedade, para mudar uma cidade, para mudar, Deus, um bairro. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o maligno não entra. Nós cancelamos todos os dardos inflamados, todas as setas do inimigo lançado, toda a inveja, todo o ciúme, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o ciúme que vem sobre as nossas vidas. E nós declaramos que nós somos o Senhor. Nos leva para lugares mais altos, lugares que só o Senhor sabe, só o Senhor pode nos usar, nos capacitar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, blinda as nossas vidas, blinda mesmo o nosso coração, nossa vida, Deus, dos olhares, das setas e dos dardos inflamados do inimigo. A nossa casa pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, e vem, Senhor, com uma provisão financeira, vem com saúde, com alegria, com paz sobre as nossas casas, e seja para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Receba isso do Senhor nessa manhã. Nessa manhã, e seja para a vontade de Deus na sua vida. Não se sinta excluído, não se sinta um trabalhador que não foi escalado, porque Deus te escalou, Deus te chamou, Deus te escala sempre, te convoca, te contrata e te chama para trabalhar, porque você é um bom trabalhador, um trabalhador apto para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco. Quinta-feira nós temos uma live aqui no Instagram e aqui no Facebook. Domingo pela manhã nós estamos aqui no Instagram e também aqui no Facebook. Nós precisamos contar com a sua ajuda para você compartilhar, chegar mais longe. É algo tão pequeno, tão novo que nós estamos começando, mas algo que Deus deu ao nosso coração, mas só nós não conseguimos. Obrigado pelos nossos assessores que estão aqui conosco. Sem eles não sei o que seria de nós. Muito obrigado. Fique com Deus. Tenha um ótimo domingo. E Deus te abençoe e te guarda. Em nome de Jesus. Amém.